Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo está no ar agora pela primeira vez à noite. Então, você que está aqui com o professor Paulo no Espaço Pedagógico, boa noite para você. Na aula de hoje, galera, nós vamos trabalhar mais um tema do seu concurso. É o tema que é regra, é na sua prova, que é LDB. Falou em concursos da área da educação, LDB estará entre um dos conteúdos. E aqui no Espaço Pedagógico, nós temos todas as terças-feiras aula de LDB para concursos. A aula de hoje é aula igual coração de mãe. É para todo mundo, especificamente para a galera que vai fazer a prova agora na Secretaria de Educação de Minas Gerais, a galera de Vitória da Conquista na Bahia. Nós temos LDB no seu concurso. Mas todos os concursos para professor, nós temos essa legislação sendo cobrada. A você que está aqui com o professor Paulo nessa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui para juntos aprendermos a nossa legislação. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar as questões de LDB no formato certo e errado. A minha sugestão é que você acompanhe essa aula com seu material em mãos, pegue o material, baixe o material da aula. Ele está disponível na descrição aqui do vídeo. Pega esse material, baixe, imprima. Se você não tem possibilidade de imprimir, pega o caderno para fazer anotações, anotar o gabarito e sempre também anotar as justificativas do porquê que a questão está correta ou está errada. Aqui no Espaço Pedagógico, nós temos esse diferencial. Nós não falamos apenas certo e errado, né? Ou nós não falamos apenas afirmativa A, B, C ou D é a correta. Nós falamos o porquê. Nós trazemos uma justificativa e, é claro, em se tratando de legislação de LDB, nós vamos trazer todas as justificativas com base no texto da legislação. Lembrando que a LDB, galera, é a legislação que regulamenta a educação no Brasil, seja educação pública quanto educação privada. Há questões na lei que abrangem as duas, né, tanto a rede pública quanto a rede privada, e nós temos questões na legislação que são específicas a cada uma delas. E vamos hoje aprender mais questões relacionadas à nossa legislação. Lembrando que, em se tratando de LDB em concursos para professor, né, para o magistério, nós temos alguns artigos que são bastante cobrados, né? 80% daquilo que é cobrado em prova sobre LDB está entre o artigo 1º ao artigo 35. É claro que a LDB não é composta apenas por 35 artigos, né? Isso é óbvio, mas a recorrência maior daquilo que é cobrado está entre o artigo 1º ao artigo 35. Mas é importante também nós estudarmos os demais artigos da legislação. E aqui no Espaço Pedagógico, você tem a oportunidade de estudar a LDB de maneira prática, de maneira bastante didática, contextualizada e objetiva, com aquela abordagem necessária para ajudar você a se tornar um servidor, uma servidora ocupando um cargo público efetivo no serviço público, tá certo? Vamos então para a nossa aula, vamos começar a nossa resolução das questões. A você que está aqui fica aquele pedido, olha, compartilhar, deixar o seu like adiantado aqui na aula, porque o like adiantado, o conteúdo já é garantido para vocês, chamar mais alguém e se inscrever no canal. Se você não segue o professor Paulo nas outras redes sociais, Instagram, no Telegram, siga logo, tá? Essa é a forma que você pode ajudar, essa é a forma que você pode contribuir com o meu trabalho, seguindo, divulgando, compartilhando. Esse é o Espaço Pedagógico, um espaço para compartilhar saberes e um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. É aqui que você estuda e a vida muda. E lembrando aquela dica do professor Fábio Silva, professor de matemática aqui do canal, as fotos no Instagram, elas também mudam, tá? E amanhã o professor Fábio estará aqui ao vivo com vocês, tá bom? Amanhã será ao vivo, quarta-feira, a quarta da matemática aqui no canal. Vamos lá, meu povo, vamos trabalhar a nossa legislação, a nossa LDB. Eu fiz a seleção para vocês de 12 itens da nossa legislação para a gente poder trabalhar de maneira bastante pontual. E vamos aqui trabalhar todos esses itens aqui. Você aí no chat agora,
você pode compartilhar, diz aí pra gente de onde você está assistindo essa aula e também, ao passo em que eu estiver resolvendo as questões, pode mandar também o seu gabarito, isso é muito importante para a gente visualizar como é que está o desempenho de cada um, tá, gente? Bora lá então? Vamos para a nossa primeira questão da noite. É uma questão da banca IGEDUC, e essa banca agora está com a tradição de aplicar a provas também no formato certo e errado, olha que legal. Vamos lá analisar a questão. Vamos lá. Primeira questão diz assim: julgue os itens subsequentes. Todos os itens aqui, de 1 até o item 9, se não me engano, são dessa banca. Vamos lá? Segundo o artigo 21 da LDB, né, da Lei número 9394/96, a educação escolar, ela compõe-se, ou seja, ela é formada, olha só, apenas da educação básica, que por sua vez, essa educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. De fato, a educação básica ela é formada por essas 3 etapas aqui. Mas em conformidade com o artigo 21, que vai tratar dos níveis, né, da educação escolar, o artigo 21 pontua para a gente o seguinte, olha só. O artigo 21 diz que a educação escolar compõe-se de... Então, o que é que forma a educação escolar? A educação escolar ela tem seus níveis, ela tem as suas etapas e ela tem as suas modalidades. O primeiro nível da educação escolar é a educação básica, que é formada por 3 etapas. Educação infantil, que é formada pela creche de 0 a 3 anos, pela pré-escola dos 4 aos 5 anos. Nós temos o ensino fundamental formado pelos anos iniciais e pelos anos finais, e nós temos o ensino médio. Essas são as etapas da educação básica, que é o primeiro nível da educação escolar. E nós temos o segundo nível da educação escolar, que é a educação superior. Portanto, a questão está errada ao afirmar que a educação escolar no Brasil é formada apenas da educação básica. É errado. Nós temos educação escolar sendo formada pela educação básica e pela educação superior. E aqui vamos fazer uma consideração sobre a educação superior. A educação superior, ela é formada por cursos e programas, tá? Cursos e programas. A educação superior é formada por cursos sequenciais por campo do saber. Ela é formada por cursos de graduação, por cursos de pós-graduação, e aqui vai envolver os cursos de especialização, de aperfeiçoamento, a pós-graduação, né, lato sensu, estrito sensu, né? E nós temos os cursos de extensão. Então essa é a formação da educação superior, tá? E já que estamos falando de educação escolar composta por níveis, vamos falar aqui do primeiro nível da educação escolar. Olha só, toda educação básica, que é o primeiro nível da educação escolar, é formada por 3 etapas, beleza? Perfeito. Mas grave o seguinte, se a questão perguntasse, né, escolarização obrigatória, não é toda educação básica. A escolarização obrigatória inicia aos 4 anos de idade e termina aos 17 anos no ensino médio. Então, começa na pré-escola, a obrigatória, e termina no ensino médio, tá? Então, a educação escolar é composta por 2 níveis. Quais são? Básico e superior. Educação básica e educação superior. Portanto, à luz do artigo 21, a questão de número 2 ela está incorreta. Vamos lá analisar a questão 2 agora. Vou colocar aqui o marcador vermelho para a gente poder responder a questão. Bora lá. Diz assim pra gente: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação nos sistemas de ensino. Tanto é que os sistemas de ensino, sejam eles federal, estadual, distrital, municipal, eles estabelecem as suas legislações tendo como referência a Lei Federal de Educação, que é a LDB. Em cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal, a LDB dispõe em seu artigo 9 sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação.
resguardando os princípios constitucionais, bem como incluindo o conceito de gestão democrática. A pergunta que dialoga LDB, PNE e Constituição. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, aborda questões, concepções e metas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à gestão democrática. Perfeito? Perfeito. Olha só. A base legal, vamos pegar aqui. A base legal para o PNE é o artigo 214 da Constituição Federal de 88, né? E no artigo 9 da legislação, esse artigo é o que trata das incumbências ou atribuições da União. E uma das incumbências da União, segundo o artigo 9, inciso 1, é elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, DF e municípios. Então, a União é responsável pela elaboração da Política Nacional de Educação. E essa elaboração ela é colaborativa, aponta para um planejamento participativo, né? Um processo democrático de construção, né? Um processo democrático de construção. E no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, nós vamos ter nele diretrizes, metas e estratégias com vistas à melhoria da qualidade do ensino, bem como também a gestão democrática. Tanto é que melhoria da qualidade do ensino e gestão democrática estão entre as diretrizes do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação atual é a Lei número 13.005 de 2014, que também é tema do seu edital, e nós já temos aula aqui no canal sobre esta lei. Perfeito? Portanto, 2 está corretíssima a questão 2. Item 3 agora. Vamos lá para o item 3. No Brasil, a educação básica no nível fundamental deve ter carga horária mínima anual de 1.800 horas, distribuídas por um mínimo de 300 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Gente, olha só, essa questão tá tão fácil que ela tá xingando a gente, né? De tão fácil que ela tá. Aí algumas pessoas podem ter dúvida, né? Mas eu lembro que na LDB tem alguma coisa falando sobre 1.800 horas. Tem. Mas não é a carga horária mínima anual. Nós vamos ver isso agora. De cara já dá para você matar a questão e marcar que ela está errada. Por quê? Primeiro, o ano ele tem 365 dias. Perfeito? Perfeito. Como é que um ano letivo vai ser de 300 dias? Não vai dar não, né? Não vai dar não. E outra coisa, 1.800 horas vai ser a carga horária mínima anual do ensino fundamental? A afirmativa está errada. Qual a base de julgamento para essa questão? Artigo 24 da LDB. Lembre-se que todas as previsões ou todas as regras que contêm e que estão contidas no artigo 24, elas se aplicam ao ensino fundamental mais o ensino médio. Então, as regras previstas no artigo 24 excluem, por exemplo, a educação infantil, porque o artigo 31 da LDB vai tratar as regras comuns de organização da educação infantil. Então, tudo que está previsto no artigo 24 diz respeito ao ensino fundamental e ao ensino médio. Uma dessas questões é referente à carga horária. Olha o que diz o artigo 24 da LDB, galera. Diz assim, que a educação básica nos níveis fundamental e médio, ela será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Quais são as regras comuns de organização do ensino fundamental e do ensino médio? Temos aqui uma primeira, inciso 1, que vai tratar da carga horária mínima anual. A questão disse que é 1.800 horas e 300 dias letivos. Já está errado. Por que está errado? Olha o que diz a lei. A carga horária será de 800 horas, então são 800 horas anuais para o ensino fundamental e para o ensino médio. E essas 800 horas, elas vão ser distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. E esses dias letivos excluem
o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, se nós temos 800 horas dividida por 200 dias letivos, cada dia letivo vai ter uma duração mínima aí de 4 horas, né? Então, 200 dias, 200 vezes 4 dá 800 horas. Nós temos sistemas de ensino que ofertam além do mínimo estabelecido na legislação. A regra é que no ensino fundamental, a questão cobrou o ensino fundamental. A regra é 800 horas, o mínimo, né? Mas um sistema de ensino pode ofertar mais que 800 horas? Pode ofertar. Porque ele tem, a legislação aponta que tem que cumprir o mínimo, 800 dias letivos. Só que nós temos um detalhe importante, né? O ensino médio. A lei também, esse inciso não foi revogado ainda, né? Não foi revogado ainda. Porque para o ensino médio, a lei vai tratar algo específico no parágrafo 1º do artigo 24. E essa informação é muito importante porque as bancas têm ido nesse ponto da lei para confundir o candidato. Olha só, nós sabemos que o mínimo são 800 horas e o mínimo 200 dias letivos. Perfeito. Mas a reforma do ensino médio trouxe uma nova previsão para o ensino médio. Olha o que diz o parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput do artigo deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio. Então, a regra é quanto? 800 horas, né? 800 horas. Mas, para o ensino médio, essa carga horária ela será progressivamente ampliada. E vai ser ampliada para quanto? Vai sair de 800 horas para 1.400 horas anuais no ensino médio. Devendo o quê? Devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então, o que isso significa? Isso significa que hoje o ensino médio ele é oferecido em 1.000 horas anuais. Por que 1.000 horas, professor? Porque a lei deu um prazo para essa ampliação da carga horária para o ensino médio. Olha só, a regra, 800 horas anuais. Mas, parágrafo 1º do artigo 24, a carga horária mínima vai ser progressivamente, aos poucos, será ampliada no ensino médio. Para quanto? 1.400 horas. O ideal, né? A previsão é ofertar o ensino médio em 1.400 horas. Mas, até chegar essa oferta do ensino médio de 1.400 horas, a lei estabeleceu aí uma oferta mínima do ensino médio em 1.000 horas anuais para que os sistemas de ensino pudessem oferecê-lo no prazo de 5 anos a contar da data de 2 de março de 2017. Então, vamos contar aqui. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, março de 2022. Então, no ano passado, em março de 2022, já era para que os sistemas de ensino ofertassem o ensino médio com pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária. Então, hoje, o ensino médio no Brasil, a duração mínima é de 1.000 horas anuais, tá bom? Mas se a sua questão trouxer apenas o que diz o inciso 1, vai estar certo, né? Porque esse parágrafo ainda não foi revogado, tá? Mas grave que a lei prevê progressiva ampliação da carga horária anual para o ensino médio. O ideal é chegar a 1.400 horas, mas até lá estabelecer um prazo de 5 anos para que os sistemas de ensino ofertassem e ofertem o ensino médio com pelo menos 1.000 horas anuais. E aí vamos voltar à questão, que a questão trouxe informação importante. Olha só. A questão disse 1.800 horas. Aí você está se perguntando o seguinte, mas professor, qual é a parte da lei então que vai falar em alguma coisa de 1.800 horas, né? Porque na lei tem alguma coisa de 1.800 horas? Tem? Tem. E o que é que diz a lei? Olha só. Vamos lá para o artigo 35A, o parágrafo 5º. Nesse artigo, a lei vai trazer uma disposição sobre uma carga horária para o ensino médio, mas não a carga horária mínima anual, mas para uma carga horária para se cumprir a Base Nacional Comum Curricular. Olha o que diz o artigo 35A, parágrafo 5º. Ele diz que a carga horária
destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum. Então, vocês sabem que os currículos ele têm uma Base Nacional Comum e eles têm uma parte diversificada. A parte do currículo, né, do ensino médio, destinada a carga horária do currículo do ensino médio, destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum, não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então, o ensino médio tem duração total, os 3 anos, de 3.000 horas, perfeito? Então, dessa carga horária total, 1.800 horas são destinadas ao cumprimento da Base Nacional Comum. Então, tudo aquilo que está previsto na Base Nacional Comum curricular do ensino médio deve ser cumprido em 1.800 horas, tá? Então, entenderam essa diferenciação? Ampliação da carga horária mínima anual. Então, saiba diferenciar carga horária mínima anual, ampliação progressiva da carga horária mínima anual e carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum no ensino médio. Entenderam? Coloque aí no chat, por gentileza. Eu estarei aqui no chat lendo essa confirmação de vocês. Vamos lá? Coloque aí. Vamos agora para a próxima questão, enquanto vocês confirmem aí para o professor. Vamos para a próxima agora. Número 4 nos diz assim. Essa aqui é uma questão relacionada ao ensino fundamental, né? Vamos lá? Ó, no Brasil, é vedado. Se é vedado, está dizendo que é proibido. Então, é proibido no Brasil as instituições de ensino ofertar o ensino de ciências no currículo do ensino fundamental. Essa medida é ratificada não apenas pela LDB, mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, nada a ver, né? Tanto é que a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, vai tratar de uma área do conhecimento para o ensino fundamental em que ciências está inserido, né? Portanto, a afirmativa está incorreta. E em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da LDB, o artigo 26 vai dizer que os currículos, tá? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, esses currículos vão ter uma base nacional comum, mais uma parte diversificada. Nos parágrafos do artigo 26, a legislação vem trazendo aquilo que compreende a Base Nacional Comum dos currículos. E aí nós vamos ter o parágrafo 1º, olha só. Os currículos a que se refere o caput do artigo, né, que é o artigo 26, devem abranger obrigatoriamente. Então é obrigado. Tem que ter o quê? Estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. Aqui entra, por exemplo, ciências, né? Então, portanto, a afirmativa está incorreta. Não vai ser proibido. É obrigatório que se tenha essa oferta no ensino fundamental. E dialoga com a própria BNCC ao tratar das áreas do conhecimento. Perfeito? Vamos lá para a próxima? Questão 5 agora. Questão 5 é boa. Olha só. A lei número 9394 de 96, ela determina que o professor não deve valorizar a liberdade de aprender e ensinar como parte da sua prática profissional cotidiana. A questão está xingando, né? Errado. Por quê? Só lembrar do artigo 3º da LDB. O artigo 3º é o artigo dos princípios do ensino. Segundo a legislação, os princípios eles são obrigatórios, né? E um dos princípios do ensino é justamente o princípio, né? A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, na prática profissional, na prática cotidiana, o professor deve valorizar essa liberdade de aprender, de ensinar como parte da sua prática profissional cotidiana. Portanto, item 5 é um item incorreto. Vamos agora para o item de número 6. Vamos lá? Devem ser objetivos permanentes das secretarias municipais de educação. Então, quais devem ser esses objetivos permanentes? Primeiro,
impedir, olha só, olha que questão maldosa, né? Impedir o equilíbrio adequado entre o número de alunos e o de professores no ambiente escolar. Ou seja, está dizendo que não deve haver essa relação adequada ou relação mínima entre o número de alunos e o número de professor. A questão está dizendo, então, que as salas de aula podem ser superlotadas, né? Pode ser 50, 60 alunos para um professor. É isso que a questão está dizendo, né? Promovendo, assim, o descumprimento da carga horária mínima estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Questão misturou tudo. A questão está incorreta. E por que está incorreta? Temos duas justificativas. A primeira justificativa é o artigo 25 da LDB. O que é que diz o artigo 25, pessoal? O artigo 25, ele diz o seguinte, que será objetivo permanente. A questão falou o quê? Que devem ser objetivo permanente. De quem? Das autoridades responsáveis. Essas autoridades responsáveis é o próprio poder público, né? Nas pessoas de quem? Nas pessoas dos entes da federação, nas pessoas das secretarias estaduais de educação, das secretarias municipais de educação. Então, é objetivo permanente, vai ser objetivo permanente. Alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor. Ou seja, não tem que ter uma relação mínima, né? Não dá para ser 60 alunos para um professor só, né? Bem como também a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Todos esses aspectos aqui, a relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária, as condições materiais, todos esses elementos, eles contribuem para a qualidade do ensino. Porque pensar em um ensino de qualidade não perpassa apenas pensar a estrutura organizacional em termos financeiros, né, em termos de recursos financeiros. A qualidade do ensino perpassa também na informação continuada, a qualidade do ensino perpassa também nessa relação adequada entre o número de alunos e o professor. Pensa aí, se bem que eu ainda acho, né, as nossas turmas superlotadas demais, né? Numa turma de alfabetização, o professor está com 30 crianças, né? Com 28 crianças, né? É complicado você alfabetizar efetivamente, né? Então, pensa o professor numa sala de aula superlotada, pensa uma turma de alfabetização com 40 alunos. Não dá certo, não vai influenciar na qualidade do ensino. Então, esses elementos influenciam também na qualidade do ensino. E aproveitando que estamos falando sobre essa relação adequada entre o número de alunos e professor, eu vou trazer uma disposição aqui do artigo 4º da LDB, o artigo 4º, inciso 10, tá? Que inclusive sofreu alteração no ano passado. E esse aqui é muito importante. Deixa eu tomar uma água aqui. E olha o que diz o artigo 4º. O artigo 4º é o artigo da legislação que vai tratar sobre o dever do Estado com a educação escolar pública, né? Qual é o dever do Estado? Quais são os deveres do Estado? Tudo aquilo que se configura como sendo o dever do Estado está no artigo 4º da LDB. E lá no inciso 10, consta lá um dever do Estado, garantir padrões mínimos de qualidade do ensino. E o que seriam esses padrões mínimos de qualidade do ensino? São aqueles definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Eu trouxe esse artigo porque ele falou condições materiais do estabelecimento e dialoga com o inciso 10 da legislação, que vai tratar essa perspectiva como sendo um dever do Estado, a garantia de padrões mínimos de qualidade. E o que seriam esses padrões mínimos de qualidade? O próprio inciso, ele define pra gente, tá bom? Entenderam? Estão compreendendo? Conseguem aí dialogar os artigos, os incisos da legislação? Isso é muito importante. É por isso que essa aula existe aqui no Espaço Pedagógico, para contextualizar e para descomplicar a LDB para você, tá bom? Vamos continuar a questão agora? Nós vamos agora para a questão de número
de número 5, né? De número 7. Ixi, estamos na questão 7 agora. Olha só. Questão 7. Questão 7 é uma questão bem interessante também, porque muita gente, infelizmente, ainda erra essa questão, galera. Vamos lá, questão 7 diz assim: a versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 96, garantiu a ampliação do direito da educação básica obrigatória e gratuita, dos 3 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então, a questão está descrevendo para a gente o que compreende essa educação básica obrigatória e gratuita. Ela é formada, então, pela pré-escola, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, sendo direito de todos a educação de qualidade e gratuita. A questão traz uma pontuação correta, mas traz outra incorreta. E por conta disso o item vai estar errado. Olha só. Vocês já sabem, nós já trabalhamos aqui no canal, já trabalhei no início da live. Uma coisa é educação básica. Outra coisa é educação básica obrigatória e gratuita, tá? A educação básica, ela vai envolver as 3 etapas. Aquilo que é obrigatório, ou seja, a escolarização obrigatória, começa na segunda fase da primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É a educação infantil. A educação infantil não é toda obrigatória. A sua oferta é obrigatória, né? O Estado, o poder público, né, tem que ofertar a educação infantil em creche e pré-escola. A oferta é obrigatória, né? Mas a educação básica, ou seja, a escolarização obrigatória, que implica o momento em que o sujeito tem uma certa idade, que já deve estar na escola, não é em todas as etapas da educação básica. É apenas começando na pré-escola. Então, aquilo que é obrigatório, ou seja, a escolarização obrigatória no Brasil, ela começa aos 4 anos de idade e termina aos 17 anos. Então, inicia na pré-escola e termina no ensino médio. Professor, mas o Estado tem que ofertar a creche. Sim, ele deve ofertar a creche. A lei diz, constitui o dever do Estado oferecer educação infantil em creche e pré-escola. Mas a obrigatoriedade, né, do sujeito estar na escola, né, é a partir dos 4 anos de idade. Todo sujeito que tem 4 anos completos ou que vai completar 4 anos até o dia 31 de março do ano de referência da matrícula, esse aluno já deve ser matriculado na pré-escola. Traduzindo, vamos aqui pensar. Vamos supor que meu filho ele tem agora 3 anos, né? E ano que vem, 2024, ele vai completar 4 anos no dia 10 de março. 10 de março de 2024 ele completa 4 anos. Esse meu aluno, em março, no dia 10 de março de 2024, o ano letivo já começou. Esse meu filho, que tem 3 anos, mas que vai completar 4 anos, dia 10 de março de 2024, ele já pode ou ele já deve ser matriculado na educação básica? Sim, deve. Onde? Na pré-escola. Por quê? Ele não tem 4 anos, professor, mas ele vai fazer 4 anos dia 10 de março. Então, crianças que tenham 4 anos completos ou que vão completar 4 anos até o dia 31 de março do ano de referência da matrícula, ele deve ser matriculado na pré-escola. E em se tratando do ensino público, de escola pública, a lei garante vaga em escola pública de ensino fundamental, de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima da residência da criança, a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. A criança tem 4 anos de idade completo, ela tem direito a uma vaga em escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima de sua residência. E cuidado, tá? A lei não diz que a vaga vai ser ao lado da sua residência. A lei não diz que a vaga será num raio de 5, 10, 20 quilômetros da sua residência. A lei diz que apenas será mais próxima de sua residência, tá bom? Isso, inclusive, essa vaga em escola pública mais próxima da residência da criança se constitui como sendo dever do Estado com a educação escolar pública que está previsto no artigo 4º da LDB, tá bom? Então, o erro da questão aqui está em afirmar que é dos 3 aos 17, não, é dos 4 aos 17. E, de fato,
Essa educação básica obrigatória, ela é formada por pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E em se tratando aqui do ensino fundamental, sempre é bom fazermos essa referência. Olha só, o ensino fundamental, ele é a etapa mais longa da educação básica, tá? Ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica. Vamos aqui só pegar a idade, olha só. Educação infantil vai ser de 0 a 5 anos. O ensino fundamental vai ser de 6 a 14 anos. E o ensino médio vai ser de 15 a 17 anos, tá? Essas são as idades aqui. Duração de 9 anos aí, o ensino fundamental. Por isso, ele é hoje a etapa mais longa da educação básica, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão agora. Questão de número 8. E aqui eu trago a própria disposição do artigo 4º, olha só, que é dever do Estado, educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, que é organizado em quê? Em pré-escola, vamos colocar aqui de novo para a gente memorizar, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. A creche não entra na obrigatoriedade para o sujeito cursar creche, tá? Não entra. Perfeito? Vamos lá para a questão de número 8 agora. Questão de número 8. A questão de número 8, nós vamos trabalhar aqui a previsão do artigo da legislação que trata sobre a educação à distância. Lembrando que a educação à distância, ela se configura como sendo uma modalidade da educação, tá? E o artigo 80, por exemplo, da legislação, vai regulamentar a educação à distância, tá bom? Vamos aqui analisar a questão de número 8 agora. A questão de número 8 ficou na forma de gabarito, né? Como se eu fosse trazer a resposta do gabarito. Vamos lá? Questão de número 8. Diz assim pra gente. A educação à distância. Vamos lá? Questão diz assim. À luz da LDB... Opa, passou. Voltando. À luz da LDB, a educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com intermédio de recursos didáticos sistematicamente organizados, proporcionados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. A afirmativa está correta. Artigo 80 da legislação vai tratar sobre a educação à distância. E nós temos também o decreto de 2017 que regulamenta a educação à distância no Brasil. Inclusive, o decreto de 2017 ele vai regulamentar também o parágrafo 4º do artigo 32 da legislação, quando vai tratar sobre a oferta do ensino fundamental à distância em situações emergenciais, né, ou em caráter complementar à aprendizagem. Perfeito? Questão de número 9 agora. A partir da 9 agora... Essas questões aqui são da banca Quadrix, tá? Questão 9 diz o seguinte pra gente. À luz das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o próximo item. Vamos lá. A formação de docentes para atuar na educação básica, ou seja, para ser professor na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, tem que ter uma formação específica, né? Qual é a formação? A formação para atuar far-se-á em nível técnico, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. A afirmativa está incorreta. Por quê? Porque, segundo o artigo 62 da legislação, no artigo 62, nós temos, né, o que é preciso para ser professor na educação básica. Em regra, a formação é em nível superior. Para alguém exercer a docência na educação básica, tem que ter nível superior e, especificamente, licenciatura. Tá? Então, alguém que exercer a docência na educação infantil, no ensino fundamental
e no ensino médio, tem que ter, em regra, nível superior, curso de licenciatura. Mas a lei admite uma formação mínima, é admitida como formação mínima para o exercício do magistério. Então, para ser professor na educação infantil, e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, então, nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, como formação mínima, a lei aceita a oferecida em nível médio na modalidade normal, o antigo curso de magistério, tá? Mas grave o seguinte, regra, nível superior, curso de licenciatura, mas para educação infantil e para os anos iniciais, admite-se a de nível médio na modalidade normal, que é o magistério. Aí você vai se perguntar assim, mas professor, eu tenho magistério e nesse concurso diz que não pode só com magistério, né, tomar posse. Beleza, por que não pode? Porque o edital prevê, né? Normalmente os editais vêm trazendo isso como requisito para investidura no cargo, uma formação específica em nível superior, tá? Então, se o edital diz que é nível superior, você terá que ter nível superior para tomar posse, tá? Mas a lei garante a formação mínima em curso de nível médio na modalidade normal, que é o ensino, que é o antigo magistério, tá? E o nosso item ele ficou errado por afirmar que a formação é em nível técnico. Não é em nível técnico, é em nível superior em curso de licenciatura. E admite a formação mínima, o magistério, né, a de nível médio, modalidade normal, para exercer a docência na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Artigo 62, a justificativa para essa questão. Vamos lá para a próxima. Questão de número 10 aqui para gente. A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é um documento normatizado pela Lei número 13.145 de 2017 e homologado pelo MEC. Essa aqui foi a lei da reforma do ensino médio, a fim de substituir a LDB. O objetivo da BNCC é nortear os currículos das escolas de educação básica, estabelecendo os conhecimentos, as competências e as habilidades que todos os estudantes devem desenvolver durante a sua formação. Olha só, vou aqui marcar aqui para vocês. Esse finalzinho aqui, só li verdades, tá? Só li verdades. A BNCC ela é um documento que vai nortear os currículos. Ela não é currículo, né? Ela norteia a elaboração dos currículos ou a revisão dos currículos e elaboração de propostas pedagógicas, tá? Ela norteia, ela não é currículo. Mas está errado ao afirmar, nós temos a própria resolução de 2017 que regulamenta a base, né? E a base a base não vem para substituir a LDB, tá? A base não vem para substituir a LDB. Olha só, LDB de 96, Constituição Federal de 88, tá? Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Plano Nacional de Educação, são marcos legais da BNCC. Todos esses documentos aqui tinham a previsão nele da existência de uma base. Então a base não vem para substituir esses documentos, tá? Então o erro da questão está em afirmar que é normatizado pela lei da reforma e está errado ao afirmar que vai substituir a LDB. Não. Agora o finalzinho aqui, só li verdades nesse finalzinho, tá? Mas o início está incorreto. Vamos para a questão 11. Antes de trabalhar a questão 11, eu acho importante a gente trabalhar a perspectiva da educação profissional técnica de nível médio. Vamos lá trabalhar essa perspectiva? Olha só. A lei diz o seguinte pra gente. Já estamos terminando o nosso simulado, tá, galera? Olha só. Essa parte aqui da lei é muito importante porque muita gente tem confusão em relação a essa parte da legislação que trata da educação profissional técnica de nível médio. Vamos lá, então, analisar. Olha o que diz a legislação. A educação profissional técnica de nível médio, que nós vamos chamar aqui de EPTNM,
ela vai ser desenvolvida da seguinte forma. Então, nós vamos ter educação profissional técnica sendo desenvolvida de forma articulada com o ensino médio e de forma subsequente ao ensino médio. A forma subsequente é após a conclusão do ensino médio. Essa é a mais fácil. Então, a forma subsequente é para quem já concluiu o ensino médio. Mas a lei diz o seguinte, que essa forma articulada tem dois modos de se desenvolver. Olha só. Segundo o artigo 36C, a educação profissional técnica de nível médio articulada prevista no inciso 1 do artigo 36B, ela vai ser desenvolvida de duas formas. De forma integrada e de forma concomitante. A forma integrada é oferecida somente, isso mesmo, somente apenas para quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo que o curso é planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Então, em uma única matrícula, o estudante ele vai concluir o ensino médio formação geral e vai concluir o ensino médio profissão técnica, né? Então, é uma matrícula única, ao final recebe o certificado com a formação geral e o ensino técnico. Essa é a forma integrada. Tanto é que hoje, por exemplo, os institutos federais no Brasil, eles têm como carro-chefe o ensino médio integrado. Então, o ensino médio integrado vai ser para quem já concluiu, somente para quem já concluiu o ensino fundamental. Perfeito. Agora, a forma articulada, ela tem outra forma de se desenvolver. Pode se desenvolver de forma concomitante, ou seja, ao passo em que a pessoa cursa o ensino médio, pode cursar também o ensino técnico. E aí, quais são as condições? A forma concomitante, ela é oferecida a quem ingresse no ensino médio ou quem já esteja cursando o ensino médio, efetuando-se matrículas distintas para cada curso. E pode ocorrer da seguinte forma. O sujeito pode fazer a educação profissional técnica de nível médio articulada concomitante na mesma instituição de ensino, em instituições diferentes, ou seja, ele pode, por exemplo, cursar numa instituição o ensino médio formação geral e em outra instituição o ensino médio formação técnica. Ou pode também, em instituições de ensino distintas, mediante convênios, visando o planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Então, grava o seguinte aqui. Vamos aqui fazer um esqueminha para a gente entender, então. Só para a gente entender aqui, olha só. Vamos fazer aqui o esqueminha para a gente ir embora, né? E sem dúvida. Olha só. Educação profissional técnica de nível médio. Desenvolve de duas formas. De forma articulada e de forma subsequente. A que nos interessa e que é muito cobrada em prova é a articulada. A articulada tem dois modos de se desenvolver. Pode ocorrer de forma integrada e pode ocorrer de forma concomitante. Eu, por exemplo, quando fiz o magistério, eu fiz o magistério técnico, né, que é ensino médio técnico, e fiz o ensino médio formação geral. Eu fazia a formação geral em uma instituição e o magistério em outra. Então, a forma como eu fazia a educação profissional técnica de nível médio era a forma articulada concomitante, com matrículas distintas em instituições diferentes, tá bom? Então, essas são as formas que a educação profissional técnica de nível médio ela pode se desenvolver. Sabendo disso, vamos aqui julgar a questão, olha só. Vamos julgar a questão. Primeira questão sobre esse tema. A questão 11 pergunta assim pra gente. A respeito da educação profissional técnica de nível médio, prevista na LDB, julgue o item que se segue. A forma concomitante de desenvolvimento do curso técnico é caracterizada pela oferta de educação profissional aos que,
ingressam no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, o ensino médio, formação geral e o técnico, correto? Correto. Onde está isso? Olha aqui na lei. A forma concomitante é para quem ingresse, para quem já vai fazer o primeiro ano, ou para quem já está cursando o ensino médio e de repente achou a possibilidade, a oportunidade para fazer um curso técnico, né? Então está correto. Artigo 36C, inciso 2. Portanto, a afirmativa 11, o item 11, é um item correto. Item 12, e último item aqui do simulado. A respeito da educação profissional técnica, nós vamos julgar então. Olha só, os cursos técnicos desenvolvidos de forma integrada, a forma integrada é uma forma da articulada ocorrer. Lembre-se que a articulada desenvolve de forma integrada e de forma concomitante. Então vamos lá. Os cursos desenvolvidos de forma integrada para o ensino médio, ou com este concomitante em instituições e redes de ensino, terão carga horária que, em conjunto com a da formação geral, totalizará 3.000 horas. Perfeito. Excetuando-se a carga horária destinada ao estágio profissional supervisionado, quando previsto como obrigatório. As DCNs vão tratar sobre essa carga horária, né? Portanto, a afirmativa está correta. Desta forma, nós encerramos aqui mais uma aula de LDB para concursos. Lembrando que LDB é a especialidade da casa, né? É a especialidade do espaço pedagógico. Você que esteve aqui com o professor Paulo nessa noite, muito obrigado por sua participação. E amanhã a aula será ao vivo, isso mesmo. Aula ao vivo aqui no canal, a quarta da matemática. O professor Fábio Silva estará trabalhando questões da banca Instituto AOCP, especificamente para a galera de Vitória da Conquista, mas o conteúdo de Vitória da Conquista e da Secretaria de Educação de Minas, de raciocínio lógico matemático, é o mesmo, né? A Secretaria de Educação de Minas tem mais. Então, são temas comuns a esses dois concursos. E se você tem dificuldade em matemática, quer aprender matemática, quer aprender raciocínio lógico, amanhã à noite o professor Fábio estará aqui às 19h30 trabalhando essa temática com vocês. O material da aula de amanhã nós vamos liberar logo cedo, tá bom? Já está prontinho aqui. Amanhã pela manhã a gente solta o material, tá certo, gente? Venham amanhã para a aula, contamos com a sua participação, é muito importante. Lembre-se que, tanto em Minas Gerais quanto em Vitória da Conquista, que são os concursos em vista aqui agora e que vão cair raciocínio lógico matemático, você não pode zerar nenhuma área do conhecimento. Zerou uma área do conhecimento? Tchau, tá fora do concurso. E você não quer isso, né? Você quer passar, então vem estudar, minha gente. Larga de preguiça, estuda, tá? Ah, não, tô muito cansado hoje. Mas eu sei que a gente cansa. É bom descansar? É bom. Mas às vezes a gente tem que superar também, né, essas barreiras, a barreira do cansaço. Que eu sei que é difícil, tá? Vida de concurseiro não é fácil, tá bom? Eu sei que é difícil, mas tem que ter foco e disciplina. Tá bom, minha gente? Aula de LDB para concursos. Estamos encerrando aqui. Muito obrigado por sua participação. Foi muito bom ter vocês aqui no Espaço Pedagógico. Conto com seu compartilhamento. Conto com seu like, conto com seu comentário nessa aula. E vá lá no Instagram, siga o professor Paulo no Instagram, marque a gente e diga que esteve presente na aula de LDB para concursos. Abração, minha gente, Deus abençoe a todo mundo, fiquem bem e até amanhã aqui na quarta da matemática com o professor Fábio Silva. Valeu, meu povo, até mais, tchau, tchau para vocês.